Olá, você quer saber? Você lê a Bíblia todos os dias? Mais do que isso, você consegue praticar essas verdades espirituais do reino no seu dia a dia? Se você não consegue, eu estou aqui perto dele. É do Amapá. Será que pode vir alguma coisa boa de Macapá? Você vai descobrir, eu acredito que sim. Gente, eu vou ler um pouco aqui o currículo dele, porque ele não se exalta não, eu já conheço, tá? Pastor Ayrton Williams, mestre em Teologia Exegética do Antigo Testamento e é pelo Instituto Presbiteriano da Mackenzie. Ele é pós-graduado em Ciências da Religião e em Língua Portuguesa. Agora me deu medo. Mestrado em Letras com ênfase em Linguística Textual. Eu estou falando, como eu disse, do pastor Ayrton Williams. Tudo bom, pastor? Tudo jóia. Mas antes de começar, eu tenho um assunto muito sério para falar com o senhor. Então vamos. Que vai ser a marca registrada aqui no meu canal e nas redes sociais. Eu nunca vi, gente, uma risada como essa. Quando ela começa. Ok. Eu falei. Ok. Ok, essa eu não esperava. Ai. 3 dias depois. Pra gente começar um assunto muito sério, eu quero... Sabe por quê, gente? Cristão sorri. Cristão é liberto. Entendeu? Nós vamos falar um pouco de liberdade. E como é conquistada, se é que podemos dizer assim. Mas eu vou me colocar melhor. Nós fomos conquistados e escolhidos por Ele através da palavra de Deus. Tá? Mas antes de entrar nesse assunto, pastor, o senhor pode explicar em 2 minutos como é que é o café especial que o senhor faz na sua casa? Ok. A maioria dos brasileiros não sabe, não sabe, a maioria não sabe que toma café de qualidade ruim. Existem 4 linhas de café que você encontra no supermercado. O que é chamado de tradicional, extra forte. E esses 2 não são bons, porque é permitido uma quantidade de sujeira na maneira de preparar o grão e tal. A agência regulamentadora disso, ela permite isso daí. Então tem 2 tipos de cafés que realmente são muito bons, que é o da linha Premium e o Gourmet. Né? Então às vezes vem escrito assim, café Premium, às vezes não vem essa observação, mas vem os da linha Gourmet das regiões, sul de Minas, Mogiana, esses são cafés de linha Gourmet. Esses 2 cafés são os melhores, essas 2 linhas são os melhores. E a diferença de preço do Premium, por exemplo, para um extra forte, um tradicional, é muito pequeno, R$1, R$2. Compensa você comprar um café de melhor qualidade. Aplicando a história do café na nossa vida como um todo, eu vou falar de cristão. Por que, pastor Williams, normalmente nós escolhemos o que não é tão especial? Por que escolhemos coisas de segunda, digamos assim? Às vezes pela ignorância, no sentido de não conhecimento. Ignorância que é de não conhecimento. A gente não conhece, por exemplo, eu tomei café de má qualidade a vida toda praticamente, até que uns amigos que conheciam me apresentaram o bom café. E aí depois de experimentar, eu disse assim, poxa, a diferença realmente é grande. Até no cheiro do café é diferente o negócio. Então há o problema da ignorância. Segundo, há aqueles que gostam mesmo de coisas ruins, né? Basta você ver a escolha musical que a gente está ouvindo por aí, né? Gente do céu, você comparar música boa com o que está sendo tocado hoje, e aí você coloca música boa, apresenta música boa para aquela pessoa, ela acha a música boa ruim e acha o lixo que ela consome como sendo bom. Então tem gente que gosta do lixo também. Então tem as 2 coisas, tem gente que não teve o conhecimento do que é bom, e
tem gente que tem o conhecimento do que é bom e prefere o lixo, né? O porco prefere o lixo, é natural para eles. Falando da palavra de Deus, a Bíblia, né? Muitas vezes a pessoa não adquiriu um conhecimento adequado para interpretar a Bíblia e cresceu com essas crenças, digamos assim, né? Mas há uma salvação. Por que eu estou falando isso? O pastor Williams, ele tem um trabalho muito especial da SEBI, Sociedade de Estudos Bíblicos Interdisciplinares. Então, tem esse trabalho espetacular, né? Eu vi em cartaz, vai acontecer essa palestra, né? De como aplicar a Bíblia no nosso dia a dia. Fale um pouco desse trabalho. Ok, na verdade foi um curso que foi dado agora recentemente. A CBI ela começou uma linha de cursos que a pessoa tanto pode fazer presencial como em live stream. Então esse foi o primeiro piloto, de fato, do programa da nossa faculdade em live stream. E foi sobre essa questão de como ler a Bíblia com não só a fidelidade ao que você está lendo, como também entender como praticar ou viver aquilo que você está lendo. Então foram 4 dias bem legais com um grupo lá em Brasília e pessoas na internet, né, falando sobre isso, que está dando origem, inclusive, a um livro que eu estou terminando de escrever, focando esses 3 níveis de leitura que a gente precisa ter da Bíblia para um crescimento nela. Como é que faz para alcançar as pessoas que não tiveram oportunidade anteriormente? Porque é uma novidade agora, ao meu ver, né, esse estudo da interpretação da Bíblia. Ok. Quando você pergunta assim, sobre esse curso que foi dado ou sobre... Também, tudo que aplica ao conhecimento. Esse curso que foi dado, infelizmente, ele não foi gravado. Né? A gente deve repetir no futuro próximo isso que foi tratado ali. Uma outra forma de você ter acesso em março deve sair o meu livro sobre essa questão, mas a gente pode dar algumas dicas aqui, né, do que foi ali o curso. Esse curso ele foi baseado primeiro na minha experiência pessoal, sobre a minha própria frustração com algumas questões na área bíblica. Quando eu fui para o meu seminário, no meu seminário me ensinaram que ler a Bíblia em profundidade era ler a Bíblia com a perspectiva exegética. Daí porque eu tenho mestrado na área exegética, porque eu peguei essa linha, entrei de cabeça, interpretar corretamente era conhecer bem o hebraico, aramaico, grego. Daí eu me tornei professor de hebraico, aramaico, grego em faculdades no Brasil. E entrei de cabeça nessa ideia da exegese. E de fato a exegese ela tem uma riqueza de extração de mensagem do texto bíblico que é um negócio assim fantástico, isso eu não estou pondo em dúvida. Porém, ao longo da minha caminhada, hoje eu estou fazendo agora 26 anos de pastorado, ao longo desses 26 anos eu descobri uma coisa que me deixou muito triste. Eu adquiri muito conhecimento por meio da exegese, e posso dizer um conhecimento com fidelidade bíblica, porém esse conhecimento não me fez um homem sábio. Eu olho ainda hoje para algumas das minhas atitudes e eu vejo um tanto de tolice na maneira como eu me comporto com certas coisas. Exemplo simples, até recentemente, coisa de 10 anos, um pouquinho mais para trás, eu tinha muito problema com a ira. Eu era um homem muito irado. E eu já era um professor de exegese, já tinha um trabalho reconhecido na área de exegese. Então, quer dizer, e aí eu vou à Bíblia, a Bíblia não me dá o direito da ira. E exegeticamente eu sabia disso. Então eu tenho o conhecimento, tá aqui, isso é verdade. Mas quando eu olho para a minha maneira de reagir a certas situações, eu continuava irado. Eu dizia assim, puxa, mas caramba, o que está adiantando eu conhecer tudo isso? E a ira continua dominando o meu coração. Mas para trás ainda, eu sabia que a Bíblia dizia que eu tinha que perdoar, que eu não podia odiar pessoas, mas demorei muitos anos para perdoar meu pai. Tive um ódio no coração intenso do meu pai. Então esse conhecimento está me ajudando em quê? Foi aí que eu comecei a descobrir que não me ensinaram direito o caminho para a Bíblia. Faltava o exercício da autoconfrontação?
Então, sim, mas ela vem por meio de 2 níveis de leitura, que é o que eu estou ensinei nesse curso. E é a leitura funcional da Bíblia ainda? Não é? Não. A leitura funcional ela já está no nível da exegese. Eu coloquei agora nesse curso e está nesse meu livro. A Bíblia ela requer 3 níveis de leitura para nos tornar sábios. Então, o primeiro nível é o da leitura em si. Ou seja, a Bíblia requer que eu a leia todo dia. E uma coisa que é interessante, que eu estou mostrei no curso, estou mostrando no livro Qual é o livro? Ele está saindo ainda. Né? Tá. É o livro A Palavra de Deus em Nossas Mãos, o que temos feito, como temos feito, perigos e delícias para os que desejam viver na palavra. É um nome grandão, mas é para o pessoal entender bem do que o livro trata. Então, uma das coisas que eu mostrei a Bíblia requer que a gente primeiro leia a Bíblia. Mas eu leio e não entendo. Não interessa. Não tem importância. Primeiro, do ponto de vista meramente humano, você só pode adquirir algum conhecimento, de fato, à medida que você começa a ler aquilo que você não entende e insiste naquela leitura, para que aquele vocabulário, aquela mentalidade do que você está lendo comece a entrar em você. Isso aqui é um processo normal do aprendizado. Quando eu fui fazer o meu mestrado em Linguística na Universidade de Mackenzie, eu sempre fui oriundo da teologia. E eu lembro que quando eu cheguei no Mackenzie para fazer o mestrado, eu comecei a ler algumas coisas que me pareciam japonês. Eu dizia, Senhor amado, podia estar em hebraico, aramaico e grego que eu ainda entendia, mas japonês aí apelou, né? Ou seja, eu tive que ler, reler, até que aquela linguagem começou a entrar na minha mente. Ou seja, muitas pessoas desistem de ler a Bíblia porque elas não estão entendendo. E isso está errado. Mesmo que eu não entenda, do ponto de vista humano, do ponto de vista neurológico, da neurolinguística, algo está acontecendo. Seu cérebro está sendo obrigado a sair de uma zona de conforto para começar a processar informações que ele desconhece. Então, a leitura, mesmo sem entendimento, provoca o cérebro a buscar o entendimento. Então, isso aqui é um ponto. Mas há uma outra dinâmica e essa é a bíblica. O apóstolo Paulo, quando está falando para Timóteo, ele diz lá para Timóteo que Timóteo deveria voltar à palavra de Deus, isso em 2 Timóteo 3, né, versículo 14, porque lá, esse texto bíblico, ele tornaria Timóteo sábio para a salvação, e esse texto bíblico ele era útil para educar, corrigir, instruir, na verdade, para que o homem de Deus fosse perfeitamente habilitado para aquilo que Deus quer da sua vida. E qual é o fundamento que Paulo dá para isso? Ele diz assim, toda escritura é inspirada por Deus. Foi isso que mudou a minha vida sobre essa questão da leitura. Porque, enquanto exegeta, eu abandonei a leitura da Bíblia. Eu abandonei. Porque eu disse assim, não, eu tenho que ler com entendimento. Eu não vou ter tempo hoje para ler com entendimento, também não vou ler. Eu só vou ler quando for fazer exegese. Quando eu estava lendo esse texto de Paulo, a exegese me salvou também. A mesma exegese que estava me matando, é um negócio doido, ela também me salvou. Por quê? Eu estava examinando esse texto de Timóteo e vi que Timóteo, na primeira carta, não entendeu direito o que Paulo tinha dito. E na segunda carta ele está em depressão. O estado de Timóteo é depressivo na segunda carta. Daí Paulo manda um texto para ele para tirá-lo daquele estado depressivo. E aí ele diz para Timóteo que ele tinha que voltar à palavra de Deus porque ela era inspirada por Deus. O que acontece? No seminário me disseram que inspirado tinha a ver sobre a forma que Deus tinha revelado a Bíblia. Ou Deus inspirou a Bíblia soprando no ouvido do escritor, ou Deus usou o autor com as suas habilidades, tudo para escrever a Bíblia. O problema é que a palavra grega que aparece ali, a palavra theopneustos, literalmente ela significa soprada por Deus. E os teólogos, na sua maioria, os grandes livros, pegaram isso e acharam que Paulo estava falando da forma. Mas observe, se ele disse para Timóteo que ele tinha que voltar à palavra, porque aquela palavra o tornaria sábio para a salvação. Ele tinha que voltar à palavra, porque essa palavra era útil para instruir, corrigir e tornar perfeitamente habilitado. Paulo não estava falando nada sobre o como Deus revelou. Paulo estava falando do poder dessa palavra para. Então isso me chocou na época que eu estava examinando esse texto. Eu disse, mas peraí, ele não está falando sobre o como.
O outro grande problema nessa passagem é porque essa palavra theopneustos, soprada por Deus, é uma palavra que só aparece uma vez na Bíblia. Só nesse texto de Paulo. E aí ficou a questão, mas de onde que Paulo tirou isso? E na linguística, quando eu fiz o mestrado em linguística, eu aprendi que uma das formas da gente identificar o significado de uma palavra é buscar ou a intertextualidade, que é quando o autor cita um outro texto, não é o caso aqui, ou a interdiscursividade, quando esse discurso dele é tirado de alguma imagem conhecida dos seus leitores. E aí eu parei e lembrei dessas aulas do mestrado e disse, mas peraí, soprado por Deus, de fato não tem outro lugar em que ele usa essa palavra, e na Bíblia não tem, mas a imagem soprado por Deus tem, é por isso que Paulo não precisa explicar, porque o leitor dele, ao ler aquilo ali, teria uma imagem na cabeça. E aí eu fui atrás dessas imagens. Primeira imagem do theopneustos é Gênesis 2:7. Deus cria o homem do barro, e quando ele cria, Deus sopra sobre o homem. E o que aconteceu com o barro? O barro passou a ter vida, passou a viver. Só fechando, Ezequiel 37, Vale dos Ossos Secos. O profeta profetiza, os ossos se reagrupam, profetiza, tem carne, tem tudo, mas ainda é um corpo morto. Aí Deus diz para ele, diz ao espírito, sopra. Aí o espírito sopra e o que está morto passa a ter vida. Ora, se essas são as imagens de theopneustos, o que Paulo está dizendo para Timóteo? Timóteo, essa palavra que está na tua mão, ela tem vida de Deus nela mesma. De tal maneira que quando você está lendo essa palavra, o sopro de Deus está entrando em você, mesmo que você não entenda nada. Nada. Está entrando em você. E aí tem algumas coisas muito interessantes, mas eu sei que eu estou falando bastante. Vai lá. Não, é nessa linha de raciocínio aí. Todos entendem que a Bíblia é inspirada por Deus, né? E com a continuidade dessa leitura, então, que ela vai conhecer quem é Deus. Sim. Vai saber quem é Deus, quem é o homem. Mas não é só conhecer, aí que está a questão. Quando eu estou lendo, mesmo que eu não entenda, eu estou recebendo um poder dessa palavra em mim, que vai conformando, mesmo que eu não perceba, o meu desejo ao desejo de Deus. Olha só que coisa interessante, durante essa época eu tive acesso a algumas pesquisas que eu disse assim, puxa, agora está fazendo sentido para mim. Nos Estados Unidos, saiu uma pesquisa, uns 10 anos atrás mais ou menos, mostrando que aproximadamente 75, 78% dos pastores americanos tinham problema com pornografia. Pornografia. Pesada, internet, adultério, um monte de coisa. E aí, isso é chocante, no primeiro, porque são pastores, são líderes espirituais. Um outro dado, então, surpreendente dentro da pesquisa é o seguinte: o que esses 78% de pastores tinham em comum, além da pornografia? Eles não tinham vida devocional. Eles não liam a Bíblia diariamente. E o outro grupo, 22% de pastores que não estavam envolvidos, ou pelo menos não se declararam na pesquisa, envolvidos com pornografia. O que eles tinham de comum? Todos eles tinham vida devocional. Todos eles liam a Bíblia diariamente. Aí você junta com a informação de Paulo, Timóteo, volta para a palavra. E ele tinha dito na primeira carta, Infelizmente o tradutor nem sempre nos ajuda, mas na primeira carta, lá no capítulo 4, se eu não estiver enganado, capítulo 3, por aí. Capítulo 4. Ele vai dizer para Timóteo assim, que eu não estou com a Bíblia aqui, ele diz, aplica-te à leitura. Aí o tradutor não ajuda. A Almeida atualizada ainda põe uma notinha embaixo dizendo leitura pública da Bíblia. A expressão grega que Paulo usa ali é uma expressão que o judeu usava para se referir. Aplica-te à leitura diária da Bíblia, ou da palavra, da escritura, no caso. O que ele tinha dito para Timóteo? Timóteo, você tem que ler a Bíblia todo dia. E a gente chega na segunda carta, Timóteo está em depressão. Por que Paulo está voltando a falar sobre a Bíblia para ele? Para dizer assim, cara, parece que você esqueceu que o que vai te alimentar, vai te dar força, é a Bíblia. Eu não estou entendendo, não tem problema, ela tem o sopro de Deus, ela carrega a vida de Deus. É por isso que você vê pessoas, por exemplo, que leram a Bíblia, ninguém explicou nada para elas, e elas se converteram.
Há pessoas que são diagnosticadas com transtornos mentais, elas se dedicam a ter uma vida devocional com a Bíblia e, de repente, o pseudo-transtorno ou doença mental dela não existe mais. Ela pode tomar remédio tudo e ela está liberta. Por causa do quê? Simplesmente da leitura da Bíblia. O remédio genuíno, né? Simplesmente lê. Leia. Não entendo. Leia. Acredite que ali, em cada palavra, existe o sopro de Deus. Existe poder de Deus naquelas letras. Elas carregam isso. Então, hoje, quando eu olho para a minha vida, eu digo, puxa vida, como eu fui tolo. Eu me dediquei tanto a conhecer a exegese, e essa exegese, por causa do que me disseram, me roubou uma coisa tão simples, que é ler a Bíblia diariamente. Eu sei que às vezes tem textos que são cansativos. Você vai ler lá, por exemplo... Livro de Números. Ou de Crônicas. De Crônicas são 10 capítulos. Fulano gerou, ciclano que gerou, Beltrano que gerou, não sei quem. Que não sei. Tá, aí só a exegese para me explicar, de fato, quais as mensagens envolvidas em genealogias. Eu já preguei em genealogias e elas são de uma mensagem muito rica. Aí a exegese precisa. Então, às vezes, você não está entendendo o que está acontecendo com o seu coração e o que aquelas genealogias estão fazendo com a sua cabeça. Porque isso é uma questão espiritual. Mas muitas pessoas se sentem cansadas quando fazem leitura desse tipo de texto. Eu digo, olha, faz o seguinte, então lê esse tipo de texto e, para fechar, lê um salmo, que tu vai entender alguma coisa. Já que tu está precisando entender, vai ler o salmo depois. Lê um salmo por dia. Importante, né, galera? Isso aí. O aconselhamento bíblico, né? O senhor citou aí uma porcentagem de pastores, de líderes, né, se submetendo aos males, ao pecado, né? O que está faltando para ter o exercício da autoconfrontação nos ministérios, nas igrejas? Eu começaria por essa questão, a leitura bíblica. Primeira coisa. Eu lembro quando eu me deparei com esse quadro horroroso pela primeira vez na minha vida, foi na década de 90, lendo um livro de R.C. Sproul. Na época não estava em português, não Scripture. E você pode adquirir, parece que agora é Conhecendo a Escritura. A Cultura Cristã publicou esse livro em português. E ele fala nesse livro uma coisa que na época, 1993, por ali, me chocou. Ele disse assim, olha, saiu uma pesquisa aqui nos Estados Unidos. Está lá no livro. Se você lê a Bíblia, você faz parte de uma minoria de americanos. E aquilo, disse, uau. Aí diz assim, a pesquisa também mostrou que se você medita na Bíblia, então você faz parte de um grupo raro. Por que aquilo me chocou? Pelo seguinte, a cultura americana, ela tem um padrão de leitura muito maior que a do brasileiro. O americano, segundo uma pesquisa que eu vi, lê aí mais de 30 livros por ano. O brasileiro não lê 4. No Nordeste é 1,8. Então, olha a diferença nossa de leitura para de um americano. Se esse americano não está lendo a Bíblia, tu imagina o brasileiro. Há um outro problema. A cultura americana foi fundada dentro do puritanismo, que zelava, amava, ensinava a ler a Bíblia. E a cultura brasileira foi fundada, estruturada pela cultura católica. E a cultura católica não tinha, até o Concílio Vaticano II, em 62, a cultura católica não tinha apreço pela leitura da Bíblia. E a maioria dos crentes que tem nas igrejas evangélicas hoje vieram da igreja católica. Que apreço eles tinham pela leitura? Então, tipo, gente, se o americano com cultura puritana não está lendo, tu imagina o brasileiro. Então aquilo me assustou, agora vai assustar você. O hipócrita aqui estava lendo isso, disse assim, caramba, como é que pode? Mas eu também não estava mais lendo a Bíblia. Aí aprendeu de uma vez por todas. Ai, né? Jesus, é uma aí hipocrisia se tornou só. Conselheiro bíblico, pois né? Pois aí eu estava nesse campo da exegese. Então, quando Deus me resgatou, de fato, para essa minha tolice, porque é uma tolice, foi quando o aconselhamento bíblico começou a entrar na minha vida. Então, primeiro, resgatamos a leitura bíblica. Segundo ponto, a meditação. Esse é o segundo nível que a Bíblia requer. A Bíblia não requer do crente que ele seja um exegeta, mas ela requer que todo crente medite na Bíblia.
Aí você fala hoje para um irmão, você medita na Bíblia? Não, pastor, eu leio. Eu disse, não, irmão, medita. Pastor, eu leio todo dia. Irmão, eu não estou falando de ler, eu estou falando de meditar. E aí alguns olham para você, mas pastor, a gente começou com queijo, com rapadura, eles não sabem mais o que é meditar. Que foi isso que eu ensinei nesse curso e estou tratando no meu livro. Nós precisamos, a leitura segue então a meditação. É a meditação que faz o que você mencionou, a confrontação. Não é a exegese. À medida que eu estou lendo, Deus está falando comigo, mesmo que eu não entenda, Ele está falando. À medida que eu medito, eu começo a entender a vontade de Deus para a minha vida e isso me confronta. Agora, dentro do aconselhamento bíblico, tem algumas vertentes, né? Tem o aconselhamento bíblico notético e tem o redentivo. Qual que se aproxima mais dessa aplicação da CEBI? Na verdade, CEBI. CEBI. Tem gente que fala SEB. Se você falar SEB em Brasília, eles vão achar que é a Companhia Elétrica de Brasília, de eletricidade. Entendi. O aconselhamento notético é, de fato, o aconselhamento bíblico. É que quando começa o movimento com Jay Adams, não tinha um nome ainda. Então, Jay Adams chamou esse movimento de aconselhamento notético. Porém, notético gerava aquela confusão. Assim, mas o que é isso? É comida? É suco? O que é notético? Né? O que é isso? E aí, com o tempo, para tornar uma linguagem mais acessível, virou aconselhamento bíblico. O aconselhamento redentivo, que inclusive é uma proposta do meu mentor de aconselhamento bíblico no Brasil, o Dr. Vadislau Martins Gomes. Ele nada mais é do que o aconselhamento notético aplicado de uma forma redentiva. Então é uma proposta de abordagem, mas é o mesmo aconselhamento bíblico ou o mesmo aconselhamento notético, não é nada novo. É um braço de abordagem dele. Tem alguma coisa que gostaria de acrescentar que eu não perguntei? Não, se o pessoal quiser conhecer esses cursos online, né, da CEBI... Pode deixar o contato, tá? Coloca aqui embaixo, tá, Diogo? É o www.cebi.com.br. Você vai estar informado desses cursos que agora, devido a essa nova fase da faculdade, você pode fazer na tua casa, né? Em vez de assistir a novela, Walking Dead, sei lá o que, né? Você vai assistir lá o curso ao vivo. E para os que estão em Cuiabá, tem alguma novidade? Temos. Cuiabá, a gente já está aqui indo para a 3ª turma de pós-graduação em aconselhamento bíblico. Né? Então, se você de repente quiser conhecer o aconselhamento bíblico, você que tem uma formação já superior, é só entrar também no site cebi.com.br, vai ter um local lá que você pode fazer uma pré-inscrição, não paga nada. Até quando, pastor? Nosso interesse é começar em março a nova turma de aconselhamento bíblico aqui em Cuiabá, a 3ª turma, né? A 2ª está funcionando na Escola Presbiteriana de Cuiabá, que está fazendo um trabalho fantástico nessa área, treinando professores para lidar com os alunos na sala de aula a partir da visão do aconselhamento bíblico. Então, muito 10 o que está acontecendo aqui na Escola Presbiteriana de Cuiabá. E aí vai começar uma 3ª turma de pós-graduação, é reconhecida pelo MEC, tem tudo bonitinho com o MEC. E você pode entrar lá, já fazer uma pré-inscrição e a hora que tiver certeza que a turma formou aqui, a nossa secretaria vai entrar em contato com você, dizendo, olha, formou e tal, tá firme, vai participar e começa. Entendeu? Olha só, gente, o nosso tempo já está encerrando, mas a gente vai continuar essa conversa online, né, Diogo? Naquele sistema top lá do Zoom, espetacular. Porque esse aqui é um conteúdo importantíssimo, né? Para quem ainda não começou a ler a Bíblia diariamente, que comece agora, né? E não só ler, meditar. E nunca esqueça que todas as coisas no céu e na terra convergem em Cristo Jesus. Quero deixar com você. É isso aí. Eu quero super agradecer. Eu que agradeço. Por esse privilégio de verdade, né? Obrigado. Então, é isso.